Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui esquecendo de se inscrever, então confirma a tua inscrição aqui embaixo nesse botão vermelho inscrito, inscreva-se, porque é importante demais aqui pro canal e de graça para você. Beleza, galera? Vamos com tudo, vamos para cima porque aqui é Vasco da Gama. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e também parceira aqui do canal Vasco Connection. Você que ainda não fez a tua inscrição na Betfair, aqui embaixo, gente, tem um link fixado, no primeiro comentário desse vídeo. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição e no momento do teu primeiro depósito, você vai estar recebendo da Betfair um bônus de até R$ 600. Então, assim, é sensacional esse bônus para os vascaínos. Clica aqui embaixo, primeiro comentário fixado desse vídeo, clica uma vez, faça a tua inscrição e ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Beleza? Dê essa moral aí pra Betfair, pro Vasco e aqui pro canal também. Valeu? Agora vamos falar de Vasco. Essa situação envolvendo o técnico Rafael Paiva. Efetivação de Rafael Paiva é consenso dentro do Vasco, mas ainda não foi oficializada. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, tá? Ontem o Flávio Dias trouxe essa questão, ele é técnico ainda do Sub-20, mas ele tem contrato de trabalho do Vasco. Claro que ele ganha, além do salário dele, ele ganha bônus, premiações, coisas do tipo, porque ele está no time principal, a responsabilidade é bem maior. É um cara que sabe das coisas, é um cara que mudou o Vasco, isso é fato, tá? Já são 7 jogos invictos, o Vasco passou o mês inteiro sem perder para ninguém. Isso não acontece há muito tempo. Então, na minha opinião, esse ano foram 2 Vascos. Tivemos 2 Vascos. Um antes do Rafael Paiva, que era aquele Vasco sem padrão, aquele Vasco horroroso do Ramon Dias, depois do Álvaro Pacheco. E após a chegada do Rafael Paiva, realmente as coisas mudaram. O Vasco avançou, subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, avançou na Copa do Brasil, está avançando mais uma vez. É tudo muito difícil, mas está conseguindo. O Vasco eliminou o Fortaleza, líder do campeonato, da Copa do Brasil, tá? O Vasco tá eliminando o Atlético Paranaense. O Vasco tá maneiro, tá maneiro. As coisas estão funcionando pro Vasco na competição, sabe? E o Rafael Paiva, que é o cara que está comandando esse Vasco, está realmente fazendo esse Vasco jogar, disputar, competir, é o cara que tem que ser valorizado, na minha opinião. Então, quando eu coloco aí, acabou o segredo, é porque não tem segredo. Ele tem contrato assinado com o Vasco. Ele tem contrato com o Vasco. Ponto. E sem contar que é um cara que sabe muito de futebol, né? Ontem eu estava conversando com alguns amigos aqui e lembrei, ó, esse cara trabalhou com o Estevão, com o Hendrick no Palmeiras. Então, assim, ele sabe revelar jogadores, encontrar jogadores, tem padrão de jogo. Eu acho que o Vasco mudou realmente da água para o vinho. Falando da série invicta do Vasco, esse mês aí, são 7 jogos agora sem de invencibilidade, né? Ó, 1-1 com o Atlético Goianiense, Copa do Brasil, 2-2 com o Bragantino, Campeonato Brasileiro, 1-0 no Atlético Goianiense, Copa do Brasil, 2-0 no Fluminense, Campeonato Brasileiro, 2-2 com o Criciúma, Campeonato Brasileiro, 2-1 no Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro, e 2-1 Atlético em cima do Atlético Paranaense, Copa do Brasil. Então, assim, realmente, são jogos complicados, jogos difíceis. E ele, ó, o time do Vasco, parabéns a todos os envolvidos aí esses números aqui, né? Muito bacana, muito legal. E falando aqui, gente, rapidinho, do jogo com Vitória, e para terminar esse assunto do Rafael Paiva, acho que não tem que poupar ninguém não, tá? Eu acho que tem que ir com força máxima, continuar pontuando, subindo na tabela. É um jogo difícil, é o Vitória, lá no Barradão. Na história dos confrontos no Barradão, o Vasco só conseguiu vencer lá por 2 vezes, então vamos quebrar mais esse tabu aí na história, porque é o Vasco, e o Vasco tem totais condições de vencer o Vitória lá no Barradão. Deixe seu comentário aqui e o palpite também para esse jogo, ó, com promoção da Betfair, repetindo aqui embaixo, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário. Clica aí, faça a tua inscrição na Betfair, vamos fazer uma fezinha também, que é muito legal. Gente, saindo desse assunto, tá, eu vou falar de arbitragem. Quem vai apitar esse jogo é o Luiz Flávio de Oliveira, tá? O VAR é o Adriano de Assis Miranda. Então, assim, o Luiz Flávio, irmão do Paulo César Oliveira, hoje comentarista de arbitragem da TV Globo, cara, ele não é mau árbitro, sabe? Mas
ele se envolve em polêmicas, assim, realmente desnecessárias, né? E o VAR do jogo, o Adriano de Assis, é aquele cara que demora um tempão para analisar um lance A. Pode esperar, tá? Análise muito demorada, tá? Estilo o Guarizo, que foi o VAR no jogo do Vasco com o Atlético Paranaense agora, nessa última quinta-feira. Então, vamos ficar atento e de olho na arbitragem. De olho na arbitragem. Foco total. A expulsão do João Vitor foi covarde, foi injusta. Aquele Ramon Abad Abel horroroso, mau caráter. Tirou um jogador importantíssimo do Vasco, titular, João Vitor, de maneira bizonha e covarde. Ele foi covarde. Temos que levantar essa bola aqui, tá? Aí vai jogar decisão com o Atlético Paranaense lá, sem o nosso principal zagueiro. Essa é que é a grande realidade. Tá? Então, Pedrinho, tem que ir na CBF botar o pau na mesa. Tem que reclamar na CBF. Esse tipo de prejuízo que não pode acontecer. É a minha opinião, gente. Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui, porque eu quero falar também do Coutinho, que voltou a treinar, tá treinando bem, tá voando, o Coutinho é craque, vai decidir jogos, pode ser convocado para o jogo de amanhã contra a equipe do Vitória. Eu acho que deveria jogar pelo menos alguns minutos, porque teremos decisão contra a equipe do Atlético Paranaense. Precisamos de um Coutinho com ritmo de jogo, bem fisicamente, né? Ele teve a lesão, depois teve a Covid, então é realmente muito complicado. Então, na minha opinião, que era a sua também, o Coutinho tem que ir pro jogo. O Coutinho precisa ganhar ritmo de jogo junto com o Payet. É assim mesmo, vai oscilando. O cara veio de um futebol diferente, assim como o Payet, aí depois vem performando, né? É assim mesmo. Eu acho que tem que ir pro jogo, ponto. É futebol, é campo. Ritmo você ganha jogando. Tá? E o Coutinho é craque e vai decidir muitos jogos em favor do Vasco, eu tenho certeza disso. Saindo desse assunto agora do Vasco com vitória, né, do jogo, eu quero falar, olha só, eu tô cansado dessa história de Fluminense, sabia? Ó, árbitro Anderson Daronco, que ama o Vasco, né, ele ama o Vasco, vocês sabem disso, prestará depoimento no dia 2 de setembro agora, no STJD, tá? Tribunal de Justiça Desportiva. Aí você vai perguntar, por quê, Dato? O que aconteceu? Vocês lembram daquele gol do Verratti, que teria batido da mão do Verratti e tal? Foi nada, sabe? Por conta daquele lance. Aí o Fluminense pediu, ele vai prestar depoimento, não sei o quê. Por quê que o jogo do Fluminense, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, por que vocês não pegaram o jogo lá do primeiro turno, mão do Manuel, lance do Verratti também, Manuel goleiro, porque ele tirou ali, salvou o Fluminense, que seria gol do Verratti. Pega o lance aí. Aí, pro Vasco tá tudo certo. Gente, sabe por que o futebol... o futebol brasileiro ele perde a credibilidade a cada dia que passa. Por conta dessas coisas. São 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser igual pra todo mundo, pô. Gente, não custa nada ser justo. Pô, olha só, eu sou profissional, eu apito jogos. Eu quero ter credibilidade. Eu tenho que respeitar os clubes, as equipes, as instituições. Mas não. Prejudica o time A, que trabalha a semana inteira, o mês inteiro. E aqui eu estou falando do Vasco, porque isso aqui é canal de Vasco. Mas eu não quero benefícios de arbitragens para o Vasco. Não. Eu só não quero sacanagem, prejuízos, covardias. O que o Ramon Abad Abel fez agora com o João Vitor, tirando ele da decisão, foi covardia, na minha opinião. Foi covardia, sim. Essa é que é a verdade dos fatos. Então, assim, essa questão aqui envolvendo o Daronco agora e tal, aí problema do Fluminense, já perderam o jogo mesmo, mas pega o jogo lá do primeiro turno. O STJD tinha que pegar assim, ó. Olha aqui, Fluminense, olha o jogo do primeiro turno. O Vasco foi lá chorar na CBF? Deveria ter ido. Deveria ter reclamado. O Vasco tem que fazer isso mais vezes. Tem que continuar fazendo. O Pedrinho tem bom relacionamento com o Rodrigo Caetano. Ó, tá acontecendo coisas que não devem acontecer. Não tem que acontecer. Tem que botar o pau na mesa, porque se não dá. Tentando na moral. Ninguém dá ideia, tá tudo certo, acontece, as coisas acontecem, tá tudo maneiro. O Vasco toma pau, é só sacanagem, pô. E o torcedor vascaíno tá... O Vasco é o clube brasileiro com mais prejuízos com relação a arbitragens. São muitos. Aí inventam uma narrativa de lá, outra de cá, e aí passa o tempo, tá tudo certo. Então, eu tô falando isso, gente, porque teremos uma decisão contra o Atlético Paranaense. E várias decisões do Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar a equipe do Vitória
Deixa eu abrir aqui a tabela de classificação rapidinho para encerrar o vídeo. Tabela de classificação, Brasileirão 2024. Então, assim, a equipe do Vitória da Bahia hoje tá na zona, é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento com 22 pontos. Isso aqui não credencia. O Vasco é o favorito. Mas isso aqui não quer dizer que o jogo vai ser fácil lá na Barradão, não. Isso é futebol brasileiro. O jogo vai ser difícil. Vai ser complicado. E aqui, Fluminense torcendo pro Vasco, Corinthians torcendo pro Vasco, Cuiabá torcendo pro Vasco, Atlético Goianiense torcendo pro Vasco. Essa é a grande verdade. Porque o Vasco hoje é o oitavo com um jogo a menos, oitavo colocado com um jogo a menos, com 31 pontos. E assim, uma vitória do Vasco aqui, o Vasco já cola no Cruzeiro, que é o sétimo, já cola no Bahia, que é o sexto. Essa é que é a verdade. E aí você tem um jogo a menos ainda, o Vasco tem um jogo a menos ainda. Então assim, gente, na moral, o Vasco esse ano vai classificar para Libertadores. Eu acredito. Classificação para Libertadores nessa temporada. Tá certo, minha gente? Então é isso, daqui a pouco eu volto com informações do nosso Vasco. Peço mais uma vez, com muita humildade, a tua inscrição aqui embaixo, o teu like no vídeo. Vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama, o nosso amor. Saudações vascaínas.